Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Elisete na Janela da Alma. Se você não é inscrito, inscreva-se, compartilhe para que o nosso vídeo, nosso audiobook possa chegar a mais pessoas, principalmente aos que têm deficiência visual. E nós vamos continuar agora as semelhanças entre budismo e cristianismo, contribuição ecumênica do Oriente para o Ocidente, de Francisco Adalberto Alves Sobreira, Ceará, 2005. Continuando. 2.2 As profecias após o nascimento. Os nascimentos de Buda e Cristo foram considerados em suas épocas distintas como marcos espirituais, pois seriam o advento da vida dos mestres, aqueles que abririam os olhos até mesmo dos maiores mestres de seus tempos. Mesmo com a diferença cronológica de 500 anos entre os dois nascimentos, duas pessoas, aclamadas como sábias, fizeram profecias semelhantes sobre a missão que essas crianças desenvolveriam no mundo. Buda foi profetizado pelos sábios do nome Asita, que ao vê-lo profetizou que ele libertaria o mundo. Karishnanda, 1998, página 23-25. A liberdade do mundo profetizada por Asita abrange dois objetivos: o sofrimento e o social. A libertação da cadeia de sofrimentos profetizada aconteceu na época de Buda devido sua religiosidade estar centrada nisso, abominando as especulações e a necessidade peremptória dos ritos, que era a crença predominante da época. Houve também a libertação social, pois sua segunda abominação foi a separação dos indivíduos em castas, que excluía aqueles sem hereditariedade nobre, os chamados párias. Assim, para estes, os ritos da purificação e recompensas celestes não estavam disponíveis, restando apenas uma vida física e espiritual de plena amargura. No cristianismo, temos a figura do Simeão, que já na sua profecia encaixa dor e separação, quando relata que haverá quedas de muitos em Israel e será alvo de contradição. Ora, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem, justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus, e disse: E Simeão os abençoou, e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este é posto para a queda e para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Lucas 2,25-34. E aconteceu mesmo a consolação de Israel, pois com Jesus também os excluídos passaram a absorver a benevolência de Deus, independente de ser escravo, gentio, pagão ou estrangeiro. O judaísmo da época, além de impor inúmeras regras impossíveis de serem cumpridas, enfatizava por demais a hereditariedade judia, excluindo os que não possuíssem o caráter genético. Enfrentar o poder espiritual dominante foi o ponto central da perseguição de Jesus, pois Roma procurava não interferir nestas questões religiosas tão difíceis de Israel. Mexer neste barril de pólvora seria estourar rebeliões em todos os recantos, o que dificultaria a dominação romana e o recolhimento de impostos. Mais fácil seria dar liberdade religiosa. E Cristo veio e plantou a contradição, trazendo uma nova concepção ao judaísmo,
sem muitos rituais, sem muitas exigências de purificação e provocando uma divisão de águas entre os abertos a mudanças e os retrógrados. 2.3. A busca dos predestinados. Procede ainda grande semelhança entre a procura dos reis magos pela criança Jesus e a tradição do budismo tibetano à procura das crianças consideradas reencarnações de mestres espirituais, tais como os lamas, instrutores, tradutores e os regentes políticos, os Dalai Lama. Os mistérios guardam a predestinação de nascimento de certas crianças, gerando a procura dos doutores da época por seu encontro. O budismo encontra uma explicação mais plausível, pois defende a reencarnação. Então, grandes mestres voltam a encarnar sucessivamente por amor à humanidade, para que assim todos os seres cessem seus sofrimentos. Poderiam ficar nas regiões paradisíacas celestes, gozando da boa-aventurança, mas o amor lhes move ao sacrifício, que se manifestarem fisicamente com todas as dores, humilhações e intolerâncias que isso traz. Das 2001, página 128, 129. Já o cristianismo tem nessa passagem atualmente apenas a exposição do cumprimento das profecias, pois não aceita mais a reencarnação. Como dar lógica à vida de seu maior mestre, o Deus vivo em carne, se não há toda uma expectativa? Mas a aceitação da reencarnação ou transmigração das almas nem sempre foi assim no cristianismo, pois até os 6 primeiros séculos do cristianismo a crença da reencarnação era comum. A crença na reencarnação constituía um dos dogmas das comunidades cristãs primitivas, mas depois foi considerada herética e banida da teologia cristã no século Concílio de Constantinopla em 553 d.C. Kersten, 1998, página 28. Os sábios reis magos, oriundos provavelmente da Pérsia, terra de conhecimentos mágicos, sobrenaturais, astrológicos, místicos e até astronômicos, pois seguiam uma estrela, chegaram exatamente no ponto certo do encontro do menino, tão distante da cidade que nem mesmo o rei Herodes tinha conhecimento. Este é o mesmo procedimento utilizado pelos sábios do Tibete, mesmo na atualidade. No século XIX, uma expedição foi criada com a missão de encontrar a reencarnação do atual Dalai Lama XIV, e esta se baseou em pistas dadas em vida pelo Dalai Lama anterior, nas indicações de um monge funcionário do governo com poderes para ver o futuro, denominado de oráculo, nas meditações e visões do monge regente do Tibete e nos cálculos dos astrólogos do governo, pois a astrologia é largamente utilizada pelo governo e cidadão tibetano em geral. Kersten, 1988, página 98, 100. 2.4. A prova das tentações. A similaridade do caminho percorrido pelos dois mestres encontra-se também no isolamento de ambos, onde são tentados por demônios para que abandone o caminho espiritual em favor da opulência, luxúria e riquezas. Sofrem grandes martírios, indicando a necessidade de controle sobre o corpo. Após o domínio sobre o corpo, enfrentam as provas de domínio sobre a mente e a força de vontade em enfrentar sua missão. Buda conviveu com ascetas jainistas que praticavam horrendas mortificações no corpo e na mente,
para assim ter domínio da mente. Dentre as mortificações, destaca-se fechar as mãos muito fortemente e por muito tempo, a ponto das unhas atravessarem as palmas, calçar sandálias com pregos, dilacerar suas carnes com lâminas ou fogo, morar e dormir com cadáveres. Alimentava-se com apenas 2 grãos de arroz por dia, tornando-se tão esquelético que ao tocar o estômago atingia a coluna. Karishnanda, 1998, páginas 56 e 57. Após 6 anos de penitências e meditação, tendo-se isolado dos seus companheiros ascetas, é tentado por Mara, príncipe das trevas, com cenas de luxúria, poder e riquezas. Karishnanda, 1998, página 62 e 63. Já Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4,1-1. Jejuou também 40 dias e 40 noites no deserto. Mateus 4,2. As horrendas mortificações de Buda são também semelhantes ao sofrimento de Cristo na prisão e na cruz. Os fatos da tortura cristã inspiraram por séculos a penitência sangrenta como forma de expiação dos pecados. Muitas dessas penitências intentavam imitar seus sofrimentos, sejam martirizando-se com objetos cortantes, sejam sendo pregados com parafusos na cruz. Essas tradições chegaram até nossos dias, tendo como exemplo um grupo de penitentes na cidade de Barbalha, interior do Ceará, que costumam fazer rituais de autoflagelação. Mas o Cariri não abriga apenas fanáticos, aguardando o fim do mundo. Grupos de penitentes que praticam a autoflagelação como forma de penitência para aplacar a ira de Deus, obter o perdão dos pecados e chegar ao paraíso, são ainda mais numerosos. Um dos mais tradicionais é o do sítio Cabeceiras, em Barbalha, cidade a menos de 20 quilômetros de Juazeiro do Norte, liderado por Joaquim Mulato de Souza, 77 anos. O grupo é uma tradição que vem sendo mantida há pelo menos 4 gerações. As orações são centenárias. A penitência diária para as mulheres é a oração. Já os homens se submetem a um ritual muito mais impressionante que remete aos primeiros séculos da Igreja e a santos mártires e guerreiros como São Sebastião e São Bernardo. Usando chicotes com lâminas afiadas de metal nas pontas, eles se autoflagelam durante longos períodos, enquanto cantam orações onde se louvam sacrifícios, a dor e a redenção que ela traz, como aconteceu com Cristo. Profetas 1995. Após tantos séculos, as penitências físicas conseguem perdurar dentro de pequenos grupos como forma de purificar os pecados e seguir o caminho do Cristo através do domínio da dor no corpo. A grande diferença entre a tortura do Cristo e as penitências sangrentas destes grupos é que o Cristo o fez por um motivo maior e não por questões pessoais. Cristo também entrou em uma novela de penitências com sua prisão, tortura e crucificação, e por vontade própria, mas isso fez para a sua mensagem perdurar por séculos, e não para ganhar alguma recompensa espiritual como fazem os penitentes. De outra maneira, talvez o cristianismo não se houvesse difundido tanto. Imagine se Cristo não tivesse sido crucificado. Será que isso conseguiria comover tanta gente? Que grande exemplo de vida ele teria dado! Agora, um homem santo, puro,
que enfrentou todos os poderes da época para ajudar os desamparados e, como consequência, foi preso, dilacerado e morto nu, vergonhosamente exposto para uma multidão, é algo muito forte para que não deixemos de nos interessar que força era essa que esse homem tinha e o que tinha para ensinar. Alguém bom sofrendo injustiças é algo que mexe no fundo do ser humano, que atravessa o coração. E essa é a porta de entrada do cristianismo. Os penitentes querem seguir Cristo em seus sofrimentos na carne, mas não seguem sua vida de compaixão e ajuda aos outros, tentando melhorar a vida dos mendigos, das crianças de rua, dos presidiários e dos violentos. Preferem distanciar-se da vida, muito semelhante ao pós-modernismo, em que se prefere morrer em uma escalada de montanha do que enfrentando poderosos para ajudar necessitados. Dentro do budismo, não há mais essas penitências, no máximo jejuns ou retiros espirituais com pouca alimentação. Sacrifício só se for pelo próximo. Antes do século I, o budismo não era assim, onde os monges isolavam-se da sociedade e faziam grandes sacrifícios em retiros nas cavernas com disciplinas pesadíssimas de meditação e jejuns. Uma dedução bastante plausível para estas mudanças é que os missionários cristãos da época tinham influenciado os grandes mestres budistas a mudarem seus conceitos de sacrifícios monástico para o sacrifício pelo próximo. 2.5 O preconceito no início da missão. Embora encerrem o nascimento de mestres dos mestres de suas épocas, profetizados como os possuidores dos maiores atributos divinos, Buda e Jesus também foram humanos e viveram em determinado contexto social, parecendo ser incongruentes as manifestações físicas e antropológicas de uma pessoa divina que possua carne e ossos como todos os outros seres humanos. O preconceito sobre Buda recaiu sobre seus antigos discípulos com quem teve anos de convivência e acreditavam, de acordo com os conceitos jainistas predominantes na época, que a única forma de ascender espiritualmente e alcançar a iluminação seria o controle sobre o corpo com as mortificações. Buda, após a iluminação, reverteu esses conceitos e exortou todos a terem uma vida equilibrada. Ao verem que seu antigo tutor se alimentava e se vestia normalmente como todos os outros impuros, desprezaram-no por considerarem um fracassado nos seus votos da santidade. Karishnanda, 1998, página 77. Como se tornar santo se não se martiriza? As mortificações de Buda foram as maiores de todos eles e ninguém era capaz de conseguir repeti-las. E por isso o antigo Siddhartha tornou-se o mestre deles antes de sua iluminação. Agora voltando e se anunciando como iluminado, Siddhartha Buda apresenta-se forte, limpo e com roupas normais, algo totalmente adverso a tudo o que acreditavam até então. Viraram-lhe os rostos e consideraram o maior inferior dos humanos, pois conheceu o caminho e desistiu. Assim pensaram os ascetas. O preconceito contra Jesus já não foi oriundo de sua revolução de conceitos, mas na sua incapacidade de se compreender como um Messias, um profeta mais esperado de todos os tempos, poderia ter uma origem humilde e não ter saído de uma família rica e poderosa. Essa é a conclusão que chegamos
quando alinhamos a indagação de Natanael ao ser informado que Jesus é nazareno, quando pergunta: o que pode vir de bom de Nazaré? Jó 1,46. E os questionamentos de seus contemporâneos quando interrogavam: não é esse o filho do carpinteiro? De onde vem toda essa sabedoria? Mateus 13,54-58. O preconceito contra Jesus foi puramente materialista, pois era um homem de origem humilde, sem estrutura educacional e financeira. Para que acreditassem em sua mensagem de reforma, exigiam que ele fosse rico, nobre, de uma classe guerreira ou sacerdotal, como se a sensibilidade para mudar o mundo e o próprio ser humano estivesse vedada aos pobres. Além de ser um pensamento ingênuo, é anti-histórico com os próprios fatos narrados anteriormente com o Antigo Testamento. Primeiro, porque quem vem de uma classe dominante normalmente não quer mudanças, para não perder suas riquezas e posição. Segundo, porque todos os grandes reformadores de Israel desenvolveram suas missões devido à aproximação com a pobreza. Moisés, mesmo sendo adotado pela filha do faraó, enfrentou o Egito porque vivia ao lado dos miseráveis de Israel. Cristo nasceu na pobreza, sem nenhum conforto, e Deus de pequeno já via as injustiças, explorações e vedação espiritual do seu povo. Buda nasceu em um palácio, em uma vida cercada dos maiores confortos, mas vendo que tudo isso não eliminaria os problemas da dor humana e nem jamais conseguiria achar a verdadeira felicidade, abandonou tudo. Abandonou suas riquezas, seus pais, sua esposa, seu filho pequeno, seus amigos e suas vestes, indo viver ao lado de ascetas, mendigos e cadáveres, e tornou-se também um mendigo, ou melhor dizendo, um monge mendicante. Francisco de Assis também faria do mesmo jeito 20 séculos depois, abandonando sua vida fidalga e saindo nu da casa dos seus pais. Tomou essa decisão inspirado na vida de Cristo, mas sua história é muito mais semelhante à vida de Buda. 2.6. A autoridade de Buda e Jesus em apresentarem-se como únicos. Não seria algo totalmente incongruente de duas culturas que se baseiam na compaixão e no amor ao próximo têm os seus fundadores definindo-se como os maiores, os únicos? Exatamente por causa desses conceitos muito enfatizados no cristianismo é que houve tanta intolerância religiosa na humanidade, com tantos assassinatos e humilhações a outras religiões. Termos como pagãos e hereges trazem em seu âmago os gritos de sangue de todos os inocentes torturados e mortos absurdamente. Mas seria esse o propósito de Jesus? Jamais poderíamos conceber isso. Esse pensamento tacanho seria aplicável apenas a empresários sem escrúpulos no afã de eliminar a concorrência, mas não ao reformador do Ocidente. O trecho mais forte do Novo Testamento sobre a autoridade de Jesus apresenta-se no livro de João. Responde-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. As interpretações sectárias que se seguiram durante séculos e séculos é que o único caminho seria o cristianismo, gerando termos insuflados de uma violência sanguinária, paganismo, heresias, idolatria, mitologia, etc. Mas isso tudo foi e continua sendo um grande superficialismo, a letra morta, que não resiste a uma análise mais profunda.
Tal interpretação só teria sentido se o próprio Cristo já estivesse contaminado com a política imperialista e podre de Roma. Tal contaminação só foi acontecer 4 séculos mais tarde com o imperador Constantino. Samuel, 1997, página 199. Criando a ideologia de que o reino de Deus estaria condicionado a um cadastro e em uma ordem eclesiástica e hierarquizada, bastando para isso um ritual, batismo, que mesmo inconsciente garante o passaporte automático para os céus. Holden, 1990, página 60. E qual análise mais profunda seria essa? Por incrível que pareça, vamos encontrá-la em um escritor oriental e pagão, Thich Nhat Hanh, monge zen budista, vietnamita, autor de vários livros sobre o zen, tendo lutado incansavelmente contra a guerra no Vietnã, o que lhe rendeu uma indicação para o Prêmio Nobel da Paz, e também a expulsão e exílio de sua terra natal. Thich sofreu em sua própria pele a discriminação do invasor contra a religião de seu país, imposta por missionários sectários do cristianismo francês nos anos 70. No entanto, sua luta pela paz o ajudou a ver o outro lado do cristianismo nas atitudes pacifistas de Martin Luther King e muitos outros nomes, passando a nutrir tanta devoção a Jesus como a Buda, o ponto de possuir uma imagem de cada um em seu altar. Thich conhece os dois lados da moeda do cristianismo, seu sectarismo violento e sua compaixão engajada com o social. O cristianismo ajudou Thich a desenvolver um budismo engajado com o social, que é a tônica de seus livros, além do ecumenismo, é claro. Han, 1997, página 73. Para Thich, o trecho de João tem a seguinte versão. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, ele quis dizer que, para termos um verdadeiro relacionamento com Deus, precisamos praticar seu caminho. O eu, na declaração dele, é a própria vida, a vida dele que é o caminho. Han, 1997, página 69. Essa interpretação dá uma clara manifestação da ausência de egoísmo e verdadeira sinceridade de Jesus, pois o valor de seus ensinamentos não está em suas palavras, mas em sua vida. Ele é o que é, sua vida e nada mais. Não há um eu aí, um instituidor de igrejas, sectarismos e dogmas, mas apenas alguém que cumpre sua tarefa e exorta que sigam seus passos de compaixão. Humberto Holden, professor e escritor brasileiro de renome internacional, compactua com essa visão, quando explica que o nome imposto pelo anjo Gabriel para o Filho de Maria, Jesus, significa Deus Salvação, ou Redentor Divino do hebraico. Tal nome não é a designação de um ser, mas a função visível de uma realidade externa, sua missão a cumprir. Holden, 1990, página 39 e 40. Essa separação entre o eu e a vida é uma ideia completamente budista. Tal separação e afirmação da inexistência do eu foi estabelecido pelo budismo para contrapor o forte conceito de castas hindu. Han, 1997, página 68, o qual reforçava a ideia da superioridade de um eu em função de sua hereditariedade, desprezando e massacrando as classes hereditariamente desfavorecidas. Assim, Buda também se apresenta em diversas ocasiões como o único ou como o mais iluminado. Logo após sua iluminação, muda seu nome de Siddhartha Gautama para o Iluminado
e ao encontrar novamente seu pai, depois de vários anos, autodenomina-se como o mestre da verdade. Krishnanda, 1998, página 84. Mesmo com essas denominações, o budismo não se tornou sectário, mas adotou o respeito compassivo e positivamente sincrético em todos os locais que propagou, adquirindo também o respeito das outras religiões. O próprio hinduísmo, que teve um grande declínio após o budismo, considera Buda como a 9ª encarnação do seu Deus reformador Vishnu. Almanaque 2004, página 134. No Japão, houve praticamente a fusão do budismo com o shintoísmo, implementando no budismo uma prática tradicional japonesa que é o culto aos antepassados. Por ora, ficamos por aqui. Continuando no próximo. Muita paz a todos.